Eu olho para o meu celular, sentada com o vestido de noiva espalhado ao meu redor como leite derramado. A tela brilha com a mensagem que destrói meu mundo. Não posso te levar até o altar. O evento da Marissa é importante demais para eu faltar. Vou tentar ir na recepção. As palavras do meu pai ficam borradas enquanto as lágrimas enchem meus olhos. A suíte de noiva gira ao meu redor, taças de champanhe sobre a penteadeira, meu véu jogado numa cadeira, minhas madrinhas paradas no meio da arrumação. O relógio na parede segue contando sem piedade. Sussurro, não. Depois mais alto, não, não, não. Com um grito preso, jogo o celular longe. Ele bate na parede e cai no carpete. Minhas madrinhas engasgam todas juntas. A Jéssica fica com o rímel parado no ar, a Tara abre a boca num perfeito. Ari, o que aconteceu? Tara pergunta, dando um passo cuidadoso até mim. Eu não consigo responder, não consigo nem respirar. O quarto parece encolher, as paredes se aproximam, meu peito aperta até cada batida do coração parecer uma martelada nas costelas. O anel de noivado pesa no meu dedo, uma promessa prestes a se cumprir, enquanto outra se quebra. A porta se abre e a Melanie, nossa cerimonialista, entra apressada com o clipboard na mão, como sempre. 3 horas até alinharmos para entrar, meninas. Ela para de repente, percebendo o clima. O que está acontecendo? Meu pai. As palavras arranham minha garganta. Ele não vem. Não vem? A postura profissional dela falha por um segundo. Mas a cerimônia? A gente planejou tudo com ele te levando até o altar. Pois é. Mas ele não vem. Minha voz soa estranha, dura, quebrada. O evento da minha irmã é mais importante que o meu casamento. Dizer isso em voz alta dói ainda mais. A lembrança me atinge, eu ao lado do caixão da minha mãe, 17 anos atrás, minha mão de 13 anos apertada na do meu pai enquanto as pessoas passavam vestidas de preto. Eu sempre vou estar nos momentos importantes, Ari, ele prometeu, com a voz cheia de dor. Agora somos só nós dois, um time. Que mentira bonita aquela tinha sido. 9 meses atrás, quando o Ethan e eu marcamos a data, meu pai parecia realmente feliz. A gente estava sentado na mesa da cozinha dele, várias revistas de casamento espalhadas, e ele colocou a mão sobre a minha. Nada me deixaria mais orgulhoso do que te levar até o altar, ele disse, com os olhos apertando nos cantos quando sorria. E, pela primeira vez, eu acreditei. O primeiro sinal de alerta veio 3 meses antes do casamento, quando a Marissa ligou contando que o evento de carreira dela seria no mesmo dia. É só uma coincidência ruim, meu pai disse no nosso jantar de domingo, empurrando ervilhas no prato. Tenho certeza de que vamos dar um jeito. A cerimônia é às 4, eu lembrei. O evento dela só começa às 7. Dá pra ir nos dois. Mas a viagem entre os lugares, ele começou, é de 45 minutos. Pai, eu já olhei. Eu toquei a mão dele. É o meu casamento. Ele apertou meus dedos. Claro que eu vou estar lá, querida. Vamos fazer dar certo. 2 semanas depois, veio outra desculpa, o trânsito pode estar ruim naquele fim de semana. Depois, a Marissa realmente precisa do apoio da família na promoção dela. E na semana passada, não sei sobre os horários. Eu tentei acalmá-lo todas as vezes. Ajustei o que pude. Até ofereci mandar um carro buscar ele. Qualquer coisa, só pra ter meu pai andando comigo até o altar. E agora? 3 horas antes de eu me casar com o amor da minha vida? Ele manda um texto. Um texto. Precisamos continuar, Melanie diz, a voz mais suave agora. Tem mais alguém que poderia te levar? Algum tio? Ou você prefere entrar sozinha? Sozinha. A palavra ecoa na minha cabeça. Meu celular toca de onde caiu no chão. A Jéssica pega e me entrega sem dizer nada. O nome aparece na tela, tio Martim. O irmão mais velho do meu pai. Aquele que nunca perdeu um recital, uma apresentação, uma formatura. Atendo com os dedos tremendo. Alô? Ariana? A voz dele é quente, preocupada. Seu pai acabou de me ligar. Eu não sei nem o que te dizer, querida. Um soluço sai antes que eu consiga segurar. Ele não vem, tio Martim. Eu sei. A raiva na voz dele quase não está escondida. E eu sinto muito. Fecho os olhos, as lágrimas escorrendo pela maquiagem que eu tinha feito com tanto cuidado. Eu não sei o que fazer.
O silêncio dura só um instante antes de o tio Martim pigarrear. Você deixaria eu ter a honra de te levar até o altar? Algo dentro de mim quebra e ao mesmo tempo se reconstrói. Você faria isso? Na hora. Em um segundo. A voz dele falha um pouco. Eu chego aí em 20 minutos, Ari. Não se preocupa com nada. Encerramos a ligação e eu olho para o círculo de rostos preocupados ao meu redor. Algo muda dentro de mim. A percepção de que família nem sempre é quem te gera, mas quem aparece quando você realmente precisa. Meu tio Martim está vindo, anuncio, ficando mais ereta. Ele vai me levar até o altar. E de algum jeito, mesmo com tudo isso acontecendo, eu sei que vou ficar bem. A oferta do tio Martim me envolve como um cobertor quentinho. Endireito a postura, sentindo uma pontinha de esperança acender no meu peito. Meu vestido faz um leve barulho quando minhas madrinhas soltam o ar, aliviadas. Ele chega em 20 minutos, digo, com a voz mais firme. A Jéssica se aproxima devagar, segurando o celular na mão, o rímel completamente esquecido. Ari, tem algo que você precisa ver. A hesitação na voz dela faz meu estômago se apertar. O que é? Ela estende o celular, com a tela mostrando uma conversa entre ela e a minha irmã. Marissa mandou isso pra mim por engano mês passado. Eu não sabia se devia te mostrar, mas agora. Pego o celular com os dedos tremendo, o diamante do anel brilhando na luz. As mensagens são de 3 semanas atrás. Marissa, o pai ainda está indeciso sobre o casamento. Fica falando de ir dar um jeito, ponto. Jéssica, mas ele prometeu pra Ari, né? Marissa, relaxa. Eu sei como manter o pai só pra mim no dia do casamento. Já estou trabalhando nisso. Jéssica, Marissa, isso é horrível. É o casamento dela. Marissa, ops, Jéssica errada. Apaga isso. Não é pra madrinha. O quarto parece girar de lado. Eu me deixo cair no banquinho da penteadeira, a tela ficando borrada na minha frente. Eu devia ter te mostrado antes, a Jéssica sussurra. Eu só não conseguia acreditar que ela realmente. Sabotar o meu casamento? Minha voz sai vazia, distante. Eu acredito. A lembrança vem sem ser chamada. 4 anos atrás, no auditório do MIT, eu procurava o rosto do meu pai enquanto recebia a Bolsa Nacional de Ciência da Computação. Ele tinha prometido que iria. Até mandou mensagem naquela manhã dizendo que já estava a caminho. Mas a cerimônia passou, e nada dele. Depois ele pediu desculpas 1000 vezes, dizendo que teve uma emergência no trabalho. Meses depois, descobri a verdade por um comentário aleatório da assistente dele. A Marissa tinha ligado, dizendo que eu havia pedido para remarcar porque estava nervosa demais para ter ele lá. O padrão volta ainda mais longe, 17 anos, logo depois que minha mãe morreu. Eu tinha 13, perdida, arrasada. A Marissa, com 16, rapidamente se colocou como a dona da casa. Ela organizava os jantares, controlava a agenda do meu pai e, pouco a pouco, criava distância entre nós dois. Ela faz isso há anos, digo, quase falando comigo mesma. E ele deixa. A Tara passa o braço pelos meus ombros. Seu pai é um idiota, e sua irmã é pior. Uma batida na porta interrompe. A Melanie aparece. Mr. Carter chegou. A mãe do Ethan? Ela quer falar com você. Eu balanço a cabeça, secando as lágrimas às pressas. Catherine Carter entra alguns segundos depois, elegante no vestido azul claro de mãe do noivo. Os olhos dela se arregalam ao ver meu rosto cheio de lágrimas. Oh, Ariana! Ela atravessa a sala e pega minhas mãos nas dela. O Martim me ligou. Sinto muito. A gentileza na voz dela quase me desmonta inteira. Desde que o Ita me apresentou a ela, 2 anos atrás, a Catherine me deu mais carinho materno do que eu senti desde que minha mãe morreu. Eu não entendo por que ele fez isso, admito, a voz presa. Catherine se senta ao meu lado no pequeno sofá, ainda segurando minhas mãos. Quando eu tinha 28 anos, meu pai se recusou a ir ao meu casamento com o Gregory. A voz dela carrega uma dor antiga. Ele não aceitava nosso casamento entre religiões diferentes. Eu esperei até o último minuto, torcendo para ele mudar de ideia. E ele foi, pergunto. Ela balança a cabeça. Não. E por anos depois disso, eu ainda ficava tentando conquistar a aprovação dele. Mudava datas de feriados, inventava desculpas para ele faltar aos aniversários dos meus filhos. Os dedos dela apertam os meus.
isso não é só sobre hoje, Ariana. É sobre você decidir se vai deixar que eles continuem quebrando seu coração pelo resto da vida. As palavras dela pesam como um tijolo no peito. Quantas vezes eu já remarquei eventos importantes para encaixar meu pai? Quantas vezes eu engoli a frustração quando ele cancelou de última hora porque a Marissa decidiu que outra coisa era mais importante? Penso no meu primeiro jantar na casa dos Carters. O Gregory puxando minha cadeira. A Catherine lembrando da minha sobremesa favorita só porque eu citei uma vez meses antes. E a família inteira me recebendo com um carinho simples, verdadeiro, mostrando o que é apoio de verdade. Eu passei a vida inteira correndo atrás da aprovação dele, sussurro. E o que isso te trouxe? Catherine pergunta, suave. Coração partido. Decepção. Endireito os ombros, sentindo algo firme nascer dentro de mim. Eu não vou deixar a ausência dele estragar o dia que deveria ser o mais feliz da minha vida. O relógio na parede mostra que faltam 7 minutos para o início da cerimônia. 7 minutos para decidir qual história este dia vai contar. Uma de abandono, ou uma de escolher a felicidade apesar dele. O Martim deve chegar a qualquer momento, diz Catherine, se levantando. Quer que eu te ajude com a maquiagem? Antes que eu responda, meu celular vibra com uma mensagem do Ethan. Tudo o que você precisar hoje, eu estou aqui. Mesmo que seja esperar. Eu te amo. Novas lágrimas surgem, mas agora são outras. Lágrimas de gratidão pela família que estou prestes a entrar. Pelo homem que me vê de verdade e me ama por inteiro. Eu não quero esperar. Esse dia não é sobre quem não veio, digo para Catherine. É sobre o Ethan, sobre mim, e sobre as pessoas que escolheram estar aqui. Jéssica e Tara trocam olhares, dá pra ver o alívio no rosto delas. Melanie concorda com a cabeça, já ajustando o cronograma no tablet. Você já teve que escolher entre sua própria felicidade e as expectativas da família? Pergunto, enquanto ela passa corretivo debaixo dos meus olhos. Muitas vezes, ela responde, com um sorriso triste e sábio. O dia em que eu parei de tentar ganhar o amor do meu pai foi o dia em que eu realmente comecei a viver. 10 minutos depois, a porta se abre, e o tio Marty aparece, meio sem fôlego, com o smoking colocado às pressas. Os olhos dele encontram os meus com tanto carinho que meu coração chega a apertar. Naquele instante, eu percebo que família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem fica do seu lado quando tudo está caindo. Eu me levanto e aliso o vestido, pronta para caminhar em direção ao meu futuro, e deixar o passado doer menos. 1 hora depois, já com quase todo mundo fora da sala, minha maquiadora está retocando minha maquiagem. Meu celular vibra na penteadeira enquanto ela passa mais corretivo. O nome Robert aparece na tela. Eu hesito, mas atendo. Ariana. A voz dele chiando no viva voz. Você está dificultando tudo ao se recusar a remarcar. A Marissa trabalhou duro por essa promoção. Minha garganta aperta. Pai, nós marcamos essa data 9 meses atrás. E o evento da Marissa também é importante. Por que você me obriga a escolher? A maquiadora para a mão no ar, pincel suspenso. Eu não te obriguei a nada, sussurro, a voz quebrando. Foi você quem fez essa escolha. Eu encerro a ligação antes que ele responda, e antes que eu desabe de vez. A maquiadora apenas me entrega um lenço, em silêncio. Uma batida suave quebra o clima pesado. A porta se abre, e o tio Marty entra segurando uma caixinha de veludo. Eu dou um sorriso e faço um sinal para ele entrar. Ele cruza o salão em 3 passos e me envolve em um abraço enorme. Olha só você, ele diz, dando um passo para trás. Absolutamente linda. Obrigada por tudo. Eu te amo. As palavras parecem pequenas perto da gratidão que sinto. Nada poderia me manter longe. Eu também te amo, querida. Eu te amo. Os olhos azuis dele apertam nos cantos quando sorri. Trouxe algo para você. Ele abre a caixinha de veludo, revelando um colar de pérolas com um delicado fecho de prata. Elas brilham com um tom quente sobre o veludo preto. Essas eram da minha mãe, ele explica. Ela usou no casamento dela, em 1952. Guardei com cuidado todos esses anos, esperando o momento certo. Minhas mãos pairam sobre as pérolas. Tio Martim, eu não posso. Você pode e vai poder. A voz dele é firme, mas gentil. Minha mãe queria que você tivesse isso. Você é família, Ariana. Família de verdade. A Jéssica aparece na porta e se aproxima. Deixa eu te ajudar a colocar.
Enquanto ela fecha o fecho atrás do meu pescoço, a porta se abre de novo. O Gregory, pai do Ethan, aparece rapidamente. Martin, trouxe a flor que você pediu. Os dois trocam um olhar cheio de entendimento silencioso. Gregory entra, bate no ombro do Martin e se vira para mim. Ariana, está tudo pronto quando você quiser. O Ethan está tão nervoso quanto um gato em sala cheia de cadeiras de balanço. Sua tentativa de brincadeira arranca um pequeno sorriso meu. Só preciso de alguns minutos com minha sobrinha, diz Martin. Gregory assente, aperta minha mão e sai. Minha madrinha segue o exemplo, saindo também, até ficarmos só eu e o Martin. Ariana, ele diz, me guiando a sentar, preciso te contar uma coisa. Ele se senta ao meu lado, mãos entrelaçadas entre os joelhos. Quando me formei na faculdade, meu pai se recusou a ir à cerimônia. O quê? Por quê? Ele queria que eu assumisse o negócio da família. Quando escolhi ser professora, ele viu como uma traição. O olhar de Martin fica distante. Eu fiquei esperando naquela cerimônia, procurando pelo rosto dele na multidão. Ele nunca apareceu. Meu coração dói pelo homem jovem que ele foi. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Alguns homens só percebem o que realmente importa quando já é tarde demais, ele continua. Meu pai percebeu o erro anos depois, mas já havíamos perdido tanto tempo. Toco as pérolas no meu pescoço. Você perdoou ele? Eventualmente, sim. Mas nunca esqueci quem esteve lá naquele dia. Minha mãe, usando essas pérolas. Os dedos dele roçam o colar. Ela me disse que estava 2 vezes mais orgulhosa, para compensar a ausência dele. A Melanie aparece na porta. Precisamos praticar a entrada antes que os convidados cheguem. Martin se levanta, oferecendo o braço. Vamos! Na capela vazia, a luz do sol atravessa os vitrais, espalhando cores pelo corredor. A fotógrafa ajusta o equipamento, planejando fotos de primeira olhada com Martin, em vez de Robert. Começaremos aqui, demonstra Melanie, depois seguimos nesse ritmo. Martin e eu nos posicionamos. A cada passo pelo corredor, algo muda entre nós. Um laço se fortalecendo, um entendimento silencioso crescendo. O braço dele é firme sob o meu, os passos são precisos e seguros. Depois do terceiro ensaio, paramos no altar. As lágrimas que lutei o dia inteiro para segurar finalmente escorrem. O que aconteceu, querida? Pergunta Martin. Estou com medo, confesso, quase sussurrando, que quando eu olhar para hoje, tudo que vou lembrar seja quem não esteve aqui. Martin segura minhas mãos. Então vamos te dar algo bonito para lembrar em vez disso. Ele coloca a mão no bolso e tira um lenço com as iniciais LMP bordadas no canto. Da sua mãe? Pergunto, reconhecendo as letras. Ele assente. Linda Marie Parker. Ela me deu antes de falecer e disse que algum dia você poderia precisar. O simples quadrado de algodão com as iniciais da minha mãe parece uma mensagem atravessando o tempo. Aperto na minha bochecha, respirando o leve cheiro de lavanda. Tio Martin, eu não sei como te agradecer. Não precisa me agradecer, Ariana. A voz dele fica rouca. Família aparece. Só isso. Atrás de nós, as portas da capela se abrem. Os convidados começam a chegar, murmurando baixinho enquanto encontram seus lugares. Quase na hora, anuncia Melanie. Martin ajusta a gravata. Tenho uma pergunta antes de fazermos isso. Qual? Ah, sua mãe teria aprovado o Ethan? A pergunta me pega de surpresa, mas a resposta vem imediatamente. Ela teria amado ele. Então ela também está aqui, diz Martin simplesmente. Nessas pérolas, nesse lenço, no seu coração, quem realmente nos ama nunca vai embora de verdade. Endireito a postura, sentindo o peso das pérolas contra a clavícula, o lenço macio escondido no decote do vestido. Estou pronta, digo a ele. E pela primeira vez hoje, eu realmente estou. Martin oferece o braço mais uma vez. Então vamos fazer algumas lembranças que valem a pena. Enquanto nos posicionamos atrás das portas fechadas, esperando a música começar, percebo algo importante. A pessoa que merece ser chamada de família nem sempre é quem tem sangue igual ao seu. É quem aparece quando mais importa. 2 horas depois, já finalizamos os passos, minha preparação, tudo. Estou contando os minutos para a cerimônia começar. Através das janelas cobertas das salas de preparação, consigo ver os convidados se acomodando nas cadeiras brancas no jardim.
As roupas de verão formando um caleidoscópio sobre o verde profundo do gramado. Alguém bloqueia minha visão, e eu me viro para encarar o tio Martim. Você está pronta? Pergunta, ajustando a flor no paletó com dedos firmes. A pergunta tem mais peso do que ele imagina. Estou pronta para caminhar pelo corredor sem meu pai? Estou pronta para aceitar essa nova definição de família, que se forma ao meu redor como um círculo protetor. Toquei o colar de pérolas no pescoço, frio contra minha pele. Estou pronta. Martim está diante de mim, com o smoking perfeitamente ajustado, o tecido abraçando os ombros na medida certa. Quando ele chegou 2 horas atrás, sem fôlego e decidido, eu não esperava essa transformação. Da crise para algo que pareceu feito para ser. Sua mãe ficaria tão orgulhosa, diz Martim, a voz falhando um pouco. E o Robert, bem, ele fez a escolha dele. Pela porta, ouço o quarteto de cordas começar uma nova música, faltam 5 minutos para a entrada. Minhas madrinhas pegam os buquês e se organizam na ordem que praticamos ontem. A Jéssica aperta meu braço enquanto passa. Você está radiante, sussurra. Ninguém vai pensar em quem não está aqui. Mas eu sei que alguns vão. Cadeiras vazias têm sua própria presença. A Melanie aparece com o headset e o clipboard. Todos estão sentados. O Ethan está no altar com o celebrante. Ela observa meu rosto. Tá bem. Assinto, surpresa ao perceber que não é mentira. A devastação de antes se transformou em algo diferente, não exatamente paz, mas resolução. As portas se abrem, e minhas madrinhas seguem uma alma pelo caminho até o espaço da cerimônia. Então ficamos só eu e o Martim, esperando o nosso sinal. Ele oferece o braço. Nunca me senti tão honrado quanto agora, querida. Os olhos dele brilham com lágrimas contidas. Nem em toda a minha vida. A música muda para a marcha nupcial. Meu sinal. Caminhamos juntos, saindo das sombras da propriedade para a luz brilhante do sol. Os convidados se levantam em uníssono, virando o rosto para nós. As pétalas de rosa brancas espalhadas pelo caminho balançam levemente com a brisa. Cada passo parece importante. Cada respiração, uma escolha consciente. O braço do Martim é firme sob o meu. O passo dele combina perfeitamente com o meu. No meio do caminho, vejo o Ethan. Os olhos dele encontram os meus, e lágrimas escorrem livremente pelo rosto dele. Não são lágrimas de pena. Não, é algo totalmente diferente. Algo que parece gratidão. Ao lado dele, os pais dele sorriem com orgulho inconfundível. A Catherine, que apareceu esta manhã e me ajudou com maquiagem e cabelo, acena incentivando. Quando chegamos ao altar, Martim se vira para me encarar. O cheiro familiar do perfume dele, o mesmo que usa desde que eu era criança, me envolve como uma memória. Com todo o amor de uma família, escolhida e dada. Ele diz isso enquanto coloca minha mão na palma do Ethan, que me espera. O celebrante avança, a voz ecoando pelo jardim. Sejam bem-vindos, queridos amigos e familiares. Estamos aqui hoje para testemunhar a união de Ariana e Ethan em casamento. Ela faz uma pausa, olhando para nós com carinho. Quero reconhecer o papel especial que o Martim teve hoje. Alguns laços são feitos pelo sangue. Outros, pela escolha. E ambos podem ser igualmente sagrados. Um murmúrio de aprovação percorre os convidados. Pelo canto do olho, vejo alguns parentes do meu pai se mexendo desconfortáveis nas cadeiras. Deixa estar. Este momento pertence a quem escolheu estar presente. A cerimônia se desenrola como um sonho. Votos trocados. Alianças colocadas em dedos trêmulos. Um beijo com gosto de promessa e novos começos. Durante tudo, Martim permanece por perto, um verdadeiro apoio. Mais tarde, na recepção, a voz do DJ ecoa pelo salão. Senhoras e senhores, recebam o senhor e a senhora Ethan Carter, acompanhados pelo amado tio Martim. Entramos sob aplausos estrondosos, a mão do Martim apoiando levemente minhas costas. O espaço se transforma com luzes cintilantes e flores, criando um teto de estrelas sobre a pista de dança. Quando chega a hora da dança pai e filha, sinto um pequeno medo, outra tradição que lembra ausências. Mas Martim se adianta, oferecendo a mão. Só por um minuto, diz ele, depois seu marido pega a vez. Balançamos juntos ao início de What a Wonderful World, a postura formal dele relaxando aos poucos. A tensão que carreguei o dia todo começa a se dissolver. Obrigada, sussurro. Não precisa agradecer entre família, querida, responde ele.
O Ethan intervém com naturalidade, me girando suavemente para longe do Martim. Por cima do ombro dele, vejo um burburinho na entrada. Meu pai está na porta, usando um terno que não serve direito, olhando a sala com olhos ansiosos. Ele veio, afinal. Já era tarde, murmura o Ethan, seguindo meu olhar. Já era, respondo, surpresa por não sentir raiva na voz. Só clareza. Alguns momentos não voltam. O Robert fica à margem, observando enquanto todos comemoram sem ele. Pela primeira vez, não sinto vontade de facilitar as coisas para ele, de tentar preencher o vazio que ele criou. Martin se aproxima com dignidade silenciosa, e eu me viro, focando no homem cujas mãos seguram as minhas com tanto cuidado. Você está bem? Pergunta Ethan. Penso na pergunta, procurando sinceridade. Acho que sim, ou vou ficar. A música cresce ao nosso redor, e eu escolho dançar. Meia hora depois, o tilintar cristalino de talheres contra copos preenche o salão de recepção. O riso diminui enquanto os convidados se viram para o centro da sala, onde Ethan está, taça de champanhe erguida, os olhos encontrando os meus em meio a um mar de sorrisos. Sinto um toque no meu ombro. Ariana. A voz do meu pai corta o momento. Viro-me lentamente, me preparando. Robert Parker está atrás de mim, cabelo um pouco bagunçado, gravata torta, como se tivesse corrido para chegar ali. Você veio, digo, a voz plana como a planície do Kansas. O trânsito estava horrível. Ele gesticula vagamente para a porta. Tentei ligar, mas você não atendia. Eu estava me casando. As palavras têm um gosto amargo na língua. Os olhos dele passeiam pela recepção, observando os centros de mesa elegantes, as luzes penduradas nas vigas, a felicidade irradiando de cada canto da sala. Tudo que ele perdeu. Você poderia ter facilitado isso, sabia? Adiar a cerimônia 1 hora. Facilitado o quê, pai? Sua escolha. Antes que ele possa responder, meu primo Daniel aparece ao meu lado. O jeito tranquilo de sempre desapareceu, substituído por algo mais duro, mais determinado. Desculpa interromper, diz Daniel, sem soar nem um pouco arrependido. Ele estende o celular. Mas achei que vocês precisavam ver isso. A tela mostra um grupo de conversa com a Marissa e vários amigos. Indo ao Murphy's para uns drinks. O pai da Ari pulou o casamento dela por isso, então é melhor aparecer. Segue uma série de fotos. Marissa e umas 15 pessoas num bar, copos erguidos, sorrindo. A hora marcada, 16h30, no meio da minha cerimônia. No começo ela disse 19 horas, mas acho que mudou o horário para impedir meu pai de ir, sussurro. Esse é o evento da carreira dela? Daniel passa para outro print. Um texto da Marissa para alguém chamado Jen. O pai vai ter que escolher entre nós. Vou garantir que ele escolha eu. O ar sai rápido dos meus pulmões. Daniel ainda não terminou. Ela mudou a data e o horário dos drinks 3 vezes. Ele abre o app de calendário, mostrando convites em datas diferentes, cada mudança perfeitamente alinhada com as alterações na data do nosso casamento, quando tivemos problemas com o local no mês passado. Olho para meu pai. A cor some do rosto dele como água pelo ralo, deixando uma expressão pálida e vazia. Robert. O tio Martin se aproxima, com uma taça de champanhe na mão. Não sabia que você tinha vindo. Meu pai não o reconhece. Os olhos dele permanecem presos ao celular de Daniel, a prova da manipulação da filha. Eu não percebi, ele começa, depois para. Tenta de novo. Ariana, se eu tivesse sabido. Você teria o quê? A pergunta fica no ar, pesada, quase física. Comparecido? Cumprido sua promessa? Estar presente uma vez na vida quando realmente importava? As cabeças se viram. Conversas próximas param. Meu pai percebe e endireita a postura. Quero pedir desculpas, anuncia, a voz ecoando. Os convidados se mexem desconfortáveis nas cadeiras. Não aqui, digo firmemente. Não agora. Mas preciso explicar. Não. A palavra sai mais forte do que eu esperava, ecoando pelo silêncio repentino. Você fez sua escolha há 2 semanas, quando começou a procurar desculpas para não vir. Agora estou fazendo a minha. Algo muda no ar entre nós. Os fios invisíveis que me ligavam à aprovação dele, que me mantinham na esperança apesar de anos de decepção, se rompem de repente. Sinto a ausência deles como membros fantasmas, doloroso, mas libertador.
Ariana, a voz dele falha ao falar meu nome. Curta a recepção, pai. Viro-me, caminhando com firmeza de volta para onde Ita está com os pais, seus rostos misturando preocupação e orgulho. Catherine, minha sogra, aperta minha mão enquanto me junto a eles. Está tudo bem? Sim. E, surpreendentemente, está mesmo. De verdade. Pelo canto do olho, vejo o tio Martin se aproximar do meu pai, que está isolado na beira da pista de dança. Martin fala baixinho, colocando a mão no cotovelo de Robert e guiando suavemente para longe do centro da celebração. Ela merece este dia sem mais dramas, ouço Martin dizer enquanto passam pela nossa mesa. Você pode conversar amanhã. Os ombros do meu pai caem, resignados, enquanto Martin o leva em direção ao bar, no canto mais distante. Pela primeira vez, Robert Parker me parece pequeno, não um homem imponente cuja aprovação busquei por 17 anos, mas apenas alguém que tomou decisões ruins e está começando a perceber o preço delas. A mão do Ita encontra a minha debaixo da mesa. Está tudo bem? Assinto, sentindo o peso do dia, suas tristezas e alegrias, se acomodar em algo suportável, até bonito. Melhor do que bem. O DJ anuncia outra dança. Enquanto Ita me leva para a pista, vejo meu pai observando da periferia, Martin ao lado dele, em guarda. A dor nos olhos do meu pai é real, assim como a minha quando li a mensagem dele esta manhã. Algumas feridas precisam de espaço para cicatrizar. Algumas verdades precisam ser ditas em voz alta antes que novos começos possam florescer. Amanhã trará seus próprios desafios. Haverá conversas difíceis, talvez passos cautelosos em direção ao entendimento. Mas esta noite pertence à família que eu escolhi, aquela que apareceu quando mais importava. Enquanto Ita me puxa para perto, percebo que, às vezes, se afastar não é um fim. Às vezes, é o primeiro passo para algo melhor. Um ano depois, a luz do outono entra pelas janelas da casa dos pais do Ita, banhando a nossa comemoração de aniversário de casamento com um brilho dourado. Ajusto a pequena flor de pulseira no meu pulso, rosas brancas, iguais ao meu buquê de casamento, e passo a mão sobre a leve curva da minha barriga. Para Ariana e Ethan, diz Catherine, erguendo o copo, os olhos brilhando de alegria. Um ano de casamento e uma vida inteira de felicidade pela frente. O pequeno grupo brinda. Bebo minha cidra espumante enquanto o braço de Ethan aperta minha cintura. Os lábios dele roçam meu ouvido. Feliz aniversário, Sra. Carter. Gregory mostra um álbum de fotos, e todos se reúnem ao redor da mesa de centro. Achei que vocês iam gostar de ver quanta família conseguimos juntar em um ano. As páginas viram, revelando nossa trajetória. Jantar de ação de graças com todos apertados na mesma mesa. Manhã de Natal com o tio Martim ensinando Ita a cortar o presunto corretamente. Páscoa comigo, atrapalhada, mostrando ao meu pai onde guardamos os pratos bons. Cada foto captura um momento da nossa crescente definição de família. Lembra quando o Robert quase pegou a churrasqueira a fogo no 4 de julho? Gregory ri. Assinto, lembrando de como meu pai chegou com salada de batata comprada e desculpas demais. Os jantares mensais começaram pequenos, só café no começo. Depois, refeições de verdade. Cada um tijolo na reconstrução de algo que eu não tinha certeza se poderia ser salvo. A Marissa ligou recentemente, pergunta Catherine, com cuidado. Não, desde que ela se mudou para a Flórida. Mantenho a voz neutra. Ela mandou um cartão quando anunciamos a gravidez. Isso já é alguma coisa, eu acho. O tio Martim limpa a garganta, sentado na poltrona perto da lareira. Ele envelheceu neste último ano. As linhas ao redor dos olhos estão mais profundas, mas o sorriso permanece firme. Tenho algo para vocês dois. Ao lado da poltrona, ele tira um pacote embrulhado em papel de seda. Meus dedos tremem levemente enquanto desembrulho, revelando um delicado cobertor de bebê em lã cremosa e macia. Alice fez isso antes de falecer, diz Martim, a voz embargada. Ela disse que era para a próxima geração, quando chegasse a hora. Parece que o momento chegou. Passo os dedos pelo padrão delicado, pensando na esposa de Martim, que nunca conheci, mas cujo legado ainda me toca. É lindo, sussurro. A campainha toca, e Ethan retorna momentos depois com meu pai. Robert fica constrangido na porta, segurando um álbum de fotos antigo. Desculpa o atraso, diz, os olhos encontrando os meus. O trânsito na ponte estava parado. Uma velha desculpa que antes teria apertado meu coração. Hoje, apenas assinto. Estamos olhando fotos. Quer se juntar?
Ele se acomoda na beira do sofá e abre o álbum. Encontrei essas ontem. Achei que vocês iam querer ver. Dentro estão fotos que nunca vi, minha mãe grávida de mim, a mão sobre a barriga, do jeito que a minha está agora. Desculpa por não ter estado presente quando mais importava, diz baixinho. Não posso mudar o passado, mas quero estar aqui pelo seu futuro. Pelo futuro da minha neta. Não prometo perdão imediato, mas seguro a mão dele. Um dia de cada vez. Mais tarde, enquanto nos reunimos para uma foto em grupo, me sinto entre dois mundos. A presença firme do Ethan de um lado, a orientação gentil do tio Martim do outro, e meu pai hesitante se juntando ao nosso círculo. Coloco a mão na barriga que cresce, sentindo um leve movimento, talvez um chute, talvez minha imaginação. Nossa filha vai saber o que significa lealdade verdadeira de família, digo a Ethan, enquanto Catherine ajusta o temporizador da câmera. O obturador da câmera clica, registrando este momento de família redefinida, alguns ligados pelo sangue, outros pela escolha, todos conectados pelas promessas que decidimos cumprir. Aprendi que família não é só quem te criou. É quem aparece quando realmente importa. E, às vezes, se você tiver sorte, é quem recebe uma segunda chance de fazer a coisa certa.